supostos desvios de 150 milhões de reais do Sistema S Fluminense. A operação de hoje se chama Esquema S e é um desdobramento da Lava Jato. Ela se baseia na delação premiada do ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, que controlava as entidades. Aquele que, dissemos ontem aqui, também delatou Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Entre os alvos dos 50 mandados de busca e apreensão estão os advogados Cristiano Zanin, que trabalha na defesa do ex-presidiário Lula, e Frederic Wassef, ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro. Além disso, o escritório de Ana Tereza Basílio também está na mira da PF. Ela é apontada como uma das chefes do esquema que supostamente gerenciava propinas a agentes públicos. Segundo as investigações, também fazem parte da organização criminosa os advogados Marcelo Almeida, Roberto Teixeira, Fernando Hargreaves, Vladimir Espíndola e José Roberto Sampaio. Eduardo Martins, filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, foi implicado pela PF. Da mesma forma, o ex-governador Sérgio Cabral e a esposa dele, Adriana Anselmo. Cristiano Zanin, que virou réu, e Roberto Teixeira são apontados pela denúncia da Força Tarefa como responsáveis por reunir e aprovar propostas de escritórios de advocacia dispostos a blindar então dirigente da Federação do Comércio em troca de pagamentos milionários. De acordo com a decisão do juiz Marcelo Bretas, os pagamentos eram feitos em virtude de contratos de prestação de serviços advocatícios ideologicamente falsos. Esse é então o nosso primeiro assunto do programa de hoje. Antes de passar aqui aos companheiros, passo apenas um aviso para você que está acompanhando a nossa transmissão pelo Panflix e pelo YouTube. Nós abrimos agora a transmissão, houve um probleminha técnico, então atrasou um pouquinho o início do nosso programa para você que está aí nos assistindo. No rádio normalmente já estávamos no ar, então você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nosso primeiro assunto é essa operação de hoje da Polícia Federal, que teve como alvos vários advogados de políticos, ex-advogados, o ex-advogado da família Bolsonaro, advogados do ex-presidente Lula também. Você, Fiuza? A gente tem sempre falado sobre a importância de se radiografar esse sistema de tráfico de influência montado pelo PT, né? Pelo PT e seus anexos, né? Então, toda a ação da Operação Lava Jato, que já ultrapassou largamente a Petrobras e o Petrolão, está nessa pista. Está querendo mostrar, e está mostrando, com essa operação de hoje mostra ainda um pouco mais, e mais a de ontem, os tentáculos dessa organização, desse sistema de corrupção. E esse sistema de corrupção, ele envolve uma série de entidades públicas e privadas, né, como nós estamos observando. Então, um dos triângulos aí, por exemplo, que apareceram hoje, como a gente está vendo, envolvendo a FEComércio, aparece o advogado Lula, Cristiano Zanin, né? O advogado Lula, que todos se acostumaram a ver aí nos momentos mais inflamados, né, e decisivos da Operação Lava Jato. Lá o Zanin acompanhava o Lula, estava junto com o Lula nas audiências com o Sérgio Moro, né? Pois é, essa fase da Operação Lava Jato está mostrando o Zanin como o vértice de um triângulo que envolvia a FEComércio, que é uma enorme entidade de classe, pode-se dizer, envolvendo SESC e verbas muito significativas, né? E a OAB, porque o que nós vimos ontem, isso, enfim, são informações trazidas no curso das operações. Isso, né, a gente sempre ressalva que não é matéria julgada, né? Mas é isso aí, já são réus nessas operações, então está instalado o processo. E você tinha justamente isso, quer dizer, o presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, acusado aí nesse processo de receber verbas da presidência da FEComércio, do Orlando Diniz, a delação do ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, que, por sua vez, era protegido pelo atual filho do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo Cristiano Zanin, advogado do Lula. Ou seja, dessa maneira, né, se estiver correto esse desenho trazido aí pela Operação Lava Jato nessa fase, nós vemos nitidamente o sistema em torno do ex-presidente Lula
através do seu advogado, Cristiano Zanin, protegendo uma entidade de classe para que ela fizesse, entre outras benfeitorias, entre muitas aspas, chegar dinheiro ao presidente da OAB, que por sua vez apoia o Lula. Né? Deu para entender? Deu para ver o triângulo se fechando? Isso é um dos triângulos de tráfico de influência na política brasileira, pervertendo instituições públicas e privadas dentro de um projeto particular. Quem é que ganha com isso? Os filiados da FEComércio, né? os filiados da OAB, os eleitores do PT? Não, ninguém, nenhum deles ganha. É um circuito fechado de vantagens a partir de desvios, né? Então, o cenário, eu sempre digo aqui, a Lava Jato tem muito a demonstrar. Isso não é perseguição, não é revanche, nem nada. Isso é depuração. Isso é você mostrar os sistemas que foram montados para perversão institucional, que tem que ser corrigidos, senão a gente vai viver sempre nessa. Quer dizer, as pessoas, os cidadãos, sendo convidados, entre aspas, a buscar os padrinhos certos, para estar nos esquemas certos. Né? Então é isso, essa Lava Jato é um grande avanço contra os esquemas, contra as panelas. Né? Eu costumo dizer que, se você fizer a conta só dos honorários advocatícios pagos pelos réus do PT, desde o mensalão, você tem bilhões de reais. Então, como assim? Acho que travou um pouquinho a conexão com o Fiuza. A gente vai refazer o contato então para o Fiuza concluir o comentário dele. Quer concluir, Fiuza? Acho que tinha praticamente concluído, estava só no ponto, lembrando que o Zé Maria tinha trazido, que eu acho um ponto central em relação aos vícios da institucionalidade brasileira, que é a origem não demonstrada dos recursos para honorários advocatícios, né? O que favorece uma série de bandidos, né? Porque você tem, por exemplo, o esquema envolvendo grandes figuras do PT, e eu estava citando aqui, vamos somar, fazer o exercício de somar os honorários advocatícios, mesmo como estimativa, pagos por figuras como Lula, José Dirceu, João Vacari, Dilma Rousseff, né? Quer dizer, Dilma nem teve que pagar tanto, porque misteriosamente está aí à margem dos principais inquéritos e processos. Mas é uma fábula. É uma fábula. Se você pega o período que essa gente está envolvida em processos, em diversos processos, desde o mensalão, 10 anos pagando advogados caríssimos. De onde vem esse dinheiro? Vem do roubo. Então, enquanto você não desatar, né, esse nó, enquanto você não abrir de fato a origem desses recursos, você vai ter automaticamente um estímulo à retroalimentação do sistema criminoso. Né? E agora, eu acho que esse é um momento importantíssimo desse ponto, porque exatamente nesse momento você tem escritórios de advocacia implicados diretamente nos desvios. Eles já eram eventualmente suspeitos em determinadas situações, em determinadas causas, né, por conta do que os seus clientes andavam fazendo. Tráfico de influência civil à larga, né, aí em tribunais superiores. A gente sabe a maneira como o Lula foi solto, que é um casuísmo obsceno da corte mais alta do país. E agora você tem, nessa explosão no sistema S, que é um sistema gigantesco e muito rico, presenças digitais diretas de advogados, incluindo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, acho que é um momento mais do que oportuno de se discutir a importância de atestar, de apresentar a origem dos recursos que estão pagando esses honorários. Bom, virando a página, um outro destaque aqui.
No último dia como presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli foi condecorado pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O ministro foi laureado nesta quarta-feira com a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional, a mais alta honraria do Parlamento brasileiro. A homenagem foi marcada por elogios a Toffoli e discursos com referências à defesa da democracia. Davi Alcolumbre, por exemplo, enalteceu a decisão do ministro de abrir de ofício o chamado inquérito das fake news. O presidente Toffoli é, sim, um guardião da Constituição Federal e também é o defensor da autonomia da magistratura e, fundamentalmente, da liberdade de imprensa. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, adotou a postura corajosa, coragem dos grandes líderes, quando a nação estava assustada em meio a tantas agressões e a tanta desinformação. Na mesma linha, Rodrigo Maia afirmou que a Câmara e o STF foram parceiros durante os últimos 2 anos e que a principal marca da gestão de Toffoli foi a atuação contra os que querem calar os poderes da República. A principal marca de sua gestão, contudo, presidente Toffoli, é para mim o compromisso com o Estado democrático de direito, com a Constituição e a democracia, a coragem e a altivez para defender as instituições daqueles que, abusando de seus direitos, procuram não criticar, mas constranger, ameaçar e, por fim, calar os poderes da República. Já o ministro Dias Toffoli aproveitou o discurso para agradecer ao colega Alexandre de Moraes e disse que, no último biênio, o STF defendeu a democracia. Com vigor, defendemos a democracia e suas salvaguardas. Repudiamos o ódio e a intolerância política, pugnando sempre pelo debate plural, construtivo e transformador. Após 2 anos de mandato, Dias Toffoli deixa a presidência do STF nesta quinta-feira e dá lugar ao ministro Luiz. Bom, e à tarde o presidente Jair Bolsonaro apareceu de surpresa na sessão do Supremo Tribunal Federal, que foi a última com a presidência do ministro Dias Toffoli. Vamos acompanhar. Presidente. Sim. Presidente, apenas pela ordem, quero dizer a Vossa Excelência que palpita no meu peito todas as palavras. Vossa Excelência já pode adivinhar do que eu tenho para devotar a Vossa Excelência no dia de amanhã. Eu não gostaria de esvaziá-las, mas eu tenho certeza que a amizade que nos une faz com que Vossa Excelência sinta o que eu sinto no meu órgão de fé por Vossa Excelência, a minha admiração, e meus olhos não traem quando nós nos dizemos amigos. Muito obrigado por tudo, presidente. Obrigado, presidente Luiz Fux. Muito obrigado, presidente Luiz Fux. Hoje pela manhã eu recebi na Câmara dos Deputados, presidente Bolsonaro, uma sessão de homenagem também pelo biênio 2018-2020, com a presença de senadoras, senadores, deputadas, deputados, e do Senado recebi das mãos do presidente Davi Alcolumbre uma encomenda da Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. E lá, sempre que fui, sentei à mesa. Então, para aqueles que não entendem o gesto de convidar o presidente da República, que é o nosso chefe de Estado, à mesa, saibam que sempre que eu vou ao Congresso Nacional, eu sento à mesa, assim como o próximo presidente sentará e assim como sempre será bem recebido o presidente Jair Bolsonaro e todos nós. O gesto de Sua Excelência de vir aqui, neste momento, é um gesto em homenagem à Corte, é um gesto em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, é um gesto em homenagem à democracia. Então, o ministro Dias Toffoli, na sessão de hoje à tarde do plenário do Supremo Tribunal Federal. Queremos ouvi-lo, Fiuza, sua avaliação aí sobre essa... O Fiuza tá com a gente? Tá tudo certo com o Fiuza? Vamos lá então. Ô Fiuza, queria suas impressões aí sobre essa passagem aí do presidente Bolsonaro pela sessão de hoje, sobre a condecoração recebida por ele, então. Diga aí. A cena no Supremo Tribunal Federal nos dá uma sensação melhor
né, de diálogo entre os poderes, de harmonia entre os poderes. Então a presença do Bolsonaro é até engraçado por um lado, porque o STF só faz política contra o Bolsonaro da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Eles passam a vida, eles dedicaram a vida deles a isso, né? Inquérito de fake news, que é para perseguir apoiadores do presidente, para fingir, né, que tem uma milícia digital apoiando o presidente. Eles interferiram em nomeação da Direção-Geral da Polícia Federal, né? Eles fizeram diligências contra parlamentares que apoiam o presidente. Eles falam pelos cotovelos que o presidente, né, nós vimos já Barroso, Carmen Lúcia, Celso de Mello, todos inventando essa história de que o Brasil está dentro de uma sombra fascista. Então, a presença do Bolsonaro ali dentro do STF é até engraçada, né? Porque, de alguma maneira, quer dizer, o Toffoli precisa ali fazer, e fez o seu papel, né? Fez as mesuras necessárias. Só o que faltava era fazer o que a ministra Rosa Weber fez na diplomação do Bolsonaro, que foi um ar ali meio de desconfiança, fazendo um discurso panfletário contra a ditadura, né? Eles fizeram isso tudo. Então, mas hoje se comportaram direito, e isso marca o início da gestão do ministro Luiz Fux, né, na presidência do STF. O Luiz Fux tem uma grande oportunidade, como até já sugeriu de maneira sutil o ministro Marco Aurélio Mello. O Luiz Fux tem uma grande oportunidade de tirar o STF dessa panfletagem, né, de tirar o STF dessa sombra na qual ele se meteu nos últimos 1 ano e 8 meses, no último ano e 8 meses, fazendo política aberta e rasteira contra o governo federal, tentando atrapalhar a retomada da agenda de reconstrução do país, interferindo, por exemplo, na política de combate à pandemia. O STF fez de tudo até aqui para sabotar o poder executivo, o governo federal. Todos somos testemunhas disso. E sempre é tempo de corrigir o rumo, né? Então eu vejo assim, quer dizer, é mais um aceno do presidente Bolsonaro, bem recebido ali no momento pelo Toffoli, que por sua vez foi homenageado no Congresso. Aí, Vitor, a cena no Congresso é oposta, né? Eu não sei se coincidentemente estavam todos de máscara no Congresso, né? Então todos com seus rostos ali escondidos, né, pelas máscaras, e dizendo barbaridades, né? Voltando a dizer o Alcolumbre e o Rodrigo Maia, né, tendo aquela recaída colegial de elogiar o Toffoli por um inquérito autoritário e absurdo, que é o inquérito das fake news, né? No qual, na esteira do qual o Congresso insinua o complemento a esse golpe, já aprovado no Senado e em apreciação na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia já andou dizendo que quer que vote logo, em 4 semanas e tal. Esse é o lado escuro da força, né? Aí as máscaras, né, assim, noves fora, tudo que a gente tem discutido sobre pandemia. Não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre um sintoma estético, né, que é aqueles rostos tapados falando mentira, é bastante eloquente, pelo menos como cenografia, né? Então estavam ali dizendo, estavam parabenizando o Toffoli por um inquérito que chegou. Hoje a gente teve a notícia, o Facebook depositou multa em juízo para não ter que pagar por não estar censurando perfis fora das fronteiras brasileiras, perfis no cenário internacional, o que seria um vexame provocado, uma censura provocada por esse inquérito, que estava ali sendo elogiado pelo Rodrigo Maia, meio de máscara. Se eles pudessem, eles estavam assim, né? Se eles pudessem, eles estariam falando assim, sabe? Parabéns pelo inquérito das fake news, porque eles estavam perpetrando uma vergonha, um vexame, tentando, no grito, emplacar
uma ideia que, se for aprovada no Congresso Nacional, é uma ideia de autoritarismo despótico, que é a regulação dessa maneira das redes sociais, que é a instituição de senhores da verdade, né, de entidades ungidas para dizer quem pode falar e quem pode calar. É esse o projeto que está lá, é por causa disso que eles estavam elogiando o Dias Toffoli, por um motivo que ele não pode ser elogiado, e o Dias Toffoli estava ali, sintomaticamente, num dia em que um advogado do PT, do Lula, vira réu na Operação Lava Jato. Foi isso que o Toffoli buscou na vida, ser advogado do PT para vencer, né? Por enquanto, ele está vencendo pelos critérios dele, né? Saindo da presidência do Supremo sem, digamos, conferimentos leves. Bom, e durante essa sessão do Supremo Tribunal Federal, que teve a visita surpresa do presidente Jair Bolsonaro, ele também discursou. Vamos ver. Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar um lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse recinto que é um verdadeiro santuário para a justiça brasileira. Até mesmo a Bíblia nos diz como é difícil a missão de julgar. Que Deus ilumine cada um dos senhores e das senhoras. Cheguei aqui pelo voto, os senhores chegaram por indicação de um presidente da República. E eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa, com as suas responsabilidades. Porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no Executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação. Passamos momentos difíceis, não só quando assumimos o governo, problemas que já vinham de longo prazo, sem querer culpar aqueles que me antecederam, mas também outros problemas que se apareceram no tocante à pandemia, que, pelo que tudo indica, estamos superando esse momento. O Brasil começa a apontar novamente para cima. E isso, obviamente, refletirá em dias melhores para a nossa população e experiência e esperança para todos. Esse, então, é o discurso do presidente Jair Bolsonaro, hoje na sessão do STF. O Solidariedade, partido da ex-prefeita Marta Suplicy, decidiu nesta quarta-feira que irá procurar o pré-candidato Márcio França para apoiá-lo na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o presidente municipal do Solidariedade, Pedro Nepomuceno, a cúpula da legenda irá tratar da aliança com a equipe de França o quanto antes. A aliança com França desagrada a ex-prefeita Marta Suplicy, que definiu seu apoio à reeleição do prefeito Bruno Covas. Além disso, o PDT anunciou nesta quarta-feira que realizará no próximo sábado uma convenção em que deve oficializar o nome de Antônio Neto, presidente da legenda em São Paulo, como candidato a vice-prefeito da capital paulista, na chapa encabeçada por França. O evento, que oficializará a aliança entre o PDT e o PSB e contará com a presença de Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT em 2018, e Carlos Lupe, presidente nacional da legenda. Quero ouvi-los em um minutinho, Fiuza, por favor. A eleição em São Paulo, a meu ver, está totalmente em aberto, como há muito tempo não acontecia, né? Porque a gente tem lá na ponta da tabela, né, aparentemente, as pesquisas erram e antes, né, com esse período que a gente está da eleição tão tumultuado, elas são menos precisas ainda. Mas o fato é que o tamanho do estigma, o tamanho do desgaste do prefeito por conta das políticas de lockdown exageradas, eu tenho a impressão de que ainda vai aparecer, né? Então, essa ideia dessa inércia, a reeleição de fato, muitas vezes é o cavalo favorito no páreo, mas dessa vez o que a população achou dessas medidas extremas, acho que ainda vai aparecer, então ainda vai aparecer também alguém que seja competitivo em relação ao atual prefeito.
José Maria, e essa aliança aí de partidos de esquerda, PSB, PDT, será que pode ser um revés para o PT também, caso venha se repetir lá em 2022 também, a esquerda se unificando fora do PT? Em um minutinho, Zé. Olha, Vitor, a eleição para a Prefeitura de São Paulo é uma das eleições mais importantes deste país, evidentemente neste ano, né? Talvez seja mais importante, porque vai dar ali um tom do maior colégio eleitoral do país e também, evidentemente, o maior orçamento. O município de São Paulo é o maior orçamento, só pede para o Estado, que inclui o município, né? E esse processo eleitoral está muito confuso, principalmente porque é um momento novo. Os partidos têm que lançar candidatos. Acabou essa possibilidade de coligação proporcional. E a grande guerra aí, principalmente dos partidos de esquerda e do PT, é fazer vereadores. Me disse um dos dirigentes do PT, Vitor, que a disposição lá é manter 9 vereadores em São Paulo. Eu acho difícil. Ele disse que quer aumentar, mas eu acho muito complicado. Esse é o desafio. Sabe que perdeu a prefeitura, então luta agora pela Câmara. E continue participando, interagindo conosco pelo nosso WhatsApp. Te passo o número aqui mais uma vez. Se você ainda não anotou, já adicione. Fique à vontade, comente as notícias que estamos trazendo, as entrevistas que temos todos os dias aqui no programa. Enfim, fique à vontade, dê seu recado, participe pelo nosso WhatsApp. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, o governo federal precisa trabalhar bem a comunicação para conquistar o domínio da narrativa do que ocorre na região amazônica. Mourão afirma ser preciso organizar-se para desmentir o que é propagado por 3 grupos distintos. De acordo com Mourão, a realidade da Amazônia é primeiramente distorcida no Brasil e no exterior pelo grupo político que se opõe ao presidente Jair Bolsonaro. Posteriormente, há quem forme o bloco em que impera o interesse econômico em enfraquecer o agronegócio do país. Por fim, ele avalia que há o que chama de ambientalistas radicais. Nas últimas horas, circulou bastante um vídeo assinado pela Acripará, a Associação de Criadores do Pará, que rebate a narrativa de ONGs que supostamente defendem o meio ambiente de que a Amazônia está em chamas. A exemplo do que vimos nos últimos dias, naquele vídeo contra o Brasil, a produção também está em inglês. Vamos assistir a um trecho. Are you smelling smoke? Of course not, because the Amazon is not burning again. According to NASA satellites in Embrapa territorial, there are approximately 1 million farmers in Amazon biome, and only 5% use burning as a means of cleaning to produce their food. Ask yourself, ask the brands, ask your government. Which side are you on? Who's to preserve or who handles their feelings? Ainda sobre meio ambiente, o IBAMA, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, lançou hoje o Sinaflor Mais. O sistema traz um maior controle no manejo da madeira, rastreando desde a origem e fortalecendo o combate ao desmatamento ilegal. No sistema anterior, a vinculação entre madeira extraída e árvore original era feita por amostragem aleatória. No Sinaflor Mais, as árvores destinadas ao corte seletivo são 100% identificadas por geolocalização e cada produto florestal pode ser rastreado até o ponto exato de onde foi originalmente extraído. O ministro Ricardo Salles comentou o assunto. O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA lançaram hoje o Sinaflor Mais, que é um sistema de rastreabilidade da madeira, desde a sua origem, lá onde ela foi retirada. A madeira, quando é cortada, faz a etiquetagem e a partir de então o volume de madeira cortada passa a ser rastreado. O passo seguinte do sistema será o DOF+, que aí é a rastreabilidade na parte de transporte, e também o sistema Pau Brasil, que é o de exportação de madeira. Esses 2 outros sistemas ficarão prontos no ano que vem, mas já o Sinaflor Mais já é um grande avanço para ter mais certeza sobre o volume de madeira cortada e também a sua origem, inclusive com a determinação geográfica do local de onde foi retirado. E nos últimos dias nós mostramos aqui no programa uma campanha feita por ONGs contra o Brasil, atacando o Brasil por questões ambientais. E vejam só, esse vídeo foi repostado pelo ator Leonardo DiCaprio. Está aí na tela a postagem para você que está nos assistindo. Ele postou colocando algumas hashtags ali, todas contra o presidente Jair Bolsonaro, e aquela imagem que abria o vídeo que nós mostramos aqui. Fiuza. Volto a dizer que a Amazônia é uma região imensa, 5 milhões de quilômetros quadrados, complexa, e
esses personagens que aparecem, como o DiCaprio, né, que aparecem como supostos salvadores dessa região, eles não entendem nada do que acontece lá. E se eles entenderem, se por acaso o DiCaprio, por exemplo, que eu não conheço pessoalmente, tiver compreensão sobre o que acontece na Amazônia, então ele está sendo leviano. Porque a Amazônia, para o mercado internacional, ela é um fetiche. A Amazônia, até recentemente, né, na polêmica do ano passado, né, alguns personagens, tipo Emmanuel Macron, aqui a cantora Anitta no Brasil, né, disseram assim, vamos proteger o pulmão do mundo. Só que a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Quer dizer, isso é uma premissa já derrubada pela ciência. A Amazônia é importante para o mundo, sim, muito mais por conta da umidade, da regulação climática, do que da questão do oxigênio, que ela não contribui, né, nesse balanço. Então, o que acontece? A propagação da ignorância fantasiada de salvacionismo, ela é meio de vida para muita gente que vive de captar dinheiro para ONG, e eu não estou aqui demonizando, estigmatizando ONGs como um todo, ao contrário, né, existem entidades não governamentais que podem ser e têm sido muito efetivas. Esse estudo, por exemplo, essa política, na verdade, que o ministro do Meio Ambiente está lançando, eu já tinha visto estudos de ONGs propondo coisas desse tipo, quer dizer, você, de fato, a madeira certificada, você ter uma capacidade mais aguda e mais ampla de identificação realmente do corte legítimo da madeira. Então, agora, tem muita gente que vive de ONG picareta e também tem muita gente, como alguns artistas ou políticos e tal, que usam isso como um verniz para a sua imagem, para chamar a atenção. Tá ali o assessor dele, o Relações Públicas dele, pega assim, você quer aparecer com o quê? Né? Aí, infelizmente, tragicamente, pessoas que poderiam de fato ajudar, ainda mais no momento de calamidade, né? Ajudar com ações eficazes, sociais, eles preferem a purpurina. Eles preferem afetar uma virtude que eles não têm. Isso é um absurdo, não tem nada a ver com o que acontece na Amazônia. De fato, por exemplo, só para focar nesse ponto do corte de madeira, né? Nesse momento, é muito importante que haja um cuidado especial, porque sempre que há uma crise econômica, aumenta a pressão sobre a floresta em relação a corte de madeira, porque pessoas eventualmente desempregadas na cidade vão lá tentar vender madeira e clandestinamente, né? Como até em relação às queimadas, pode haver também um aumento maior de pressão sobre a floresta em crise econômica, porque você vai lá, a pessoa perde emprego na cidade e vai lá fazer uma roça, muitas vezes de subsistência, né? Então, é complexo o que se passa na Amazônia. Não tem, Vitor, muito como o Brasil, né, essas ideias do vice-presidente Mourão, né, de contrapor esses canastrões, né, do ambientalismo, não tem muito, porque a crítica na comunidade mundial é muito fraca em relação a isso, né? Quer dizer, não querem saber. O Macron divulgou foto falsa, antiga, da Amazônia, por exemplo, no ano passado, tentando liderar um boicote comercial contra o Brasil, e ele saiu baratíssimo para ele. Então, o que o país tem que fazer é isso, reforçar suas políticas de proteção ambiental e divulgar da melhor forma possível. Augusto Aras decidiu prorrogar a força-tarefa da Lava Jato no Paraná até 31 de janeiro de 2021. Até então, o funcionamento era renovado por um período de 1 ano, prazo que, na semana passada, foi defendido pela conselheira do MPF, Maria Caetana Sintra Santos. Na prorrogação, medida que cabe somente ao procurador-geral, a PGR manteve a designação dos 14 procuradores que atuam nas investigações. 11 deles terão dedicação exclusiva. A manutenção de 2 procuradores regionais, que antes atuavam perante a segunda instância da Justiça, ainda deverá ser ratificada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Há pouco, a Lava Jato divulgou nota sobre o tema. A prorrogação dos trabalhos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba vai ao encontro do interesse público, pois permitirá que resultados significativos sejam obtidos em prol da sociedade brasileira. A Lava Jato, de fato, esse é o aspecto formal dela, né? A existência dela
instituída dentro de uma Constituição reconhecida pelo Ministério Público. Agora, da maneira como ela se formou, se vier uma malandragem lá da Procuradoria-Geral, sabe-se lá, a gente ouve tanta coisa, né? Se vier uma tentativa de destituição, ela vai se regenerar, ela vai se reconfigurar e vai adiante. É que nem água morra abaixo, fogo morra acima. A gente viu a Lava Jato hoje, chegou aos advogados, chegou num ponto crucial do tráfico de influência montado pela quadrilha do PT e anexos. E ela não vai parar nunca. E você está gostando do programa? Deixe seu like aí, não esqueça, antes de terminar o programa, vá apertando aí o botão do joinha, o botão do like, uma forma de você manifestar que está gostando aqui do nosso conteúdo. A gente agradece muito a você que está aqui nos assistindo, nos acompanhando todas as noites, e a você que já se inscreveu, já deixou o seu like, muito obrigado também. E participe pelo nosso WhatsApp, continue mandando vídeos, daqui a pouquinho a gente roda alguns. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu 0,24% em agosto, abaixo da taxa de 0,36% registrada em julho. O IPCA, considerado a inflação oficial do país, foi puxado pela alta nos preços dos alimentos e da gasolina. Ao jornal Estado de São Paulo, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, avaliou que a alta de preços de alimentos como arroz é transitória e localizada e não traz risco para o controle da inflação. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse ter feito um apelo aos donos de supermercado para que a margem de lucro sobre os produtos essenciais seja próxima de zero. Hoje, a Secretaria Nacional do Consumidor notificou as principais empresas e associações ligadas à produção e distribuição de alimentos da cesta básica. Todos terão 5 dias para responder aos questionamentos. A titular da Secretaria, Juliana Domingues, entende que as notificações são necessárias para identificar claramente as causas dos reajustes, especialmente do arroz. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assegurou que não faltará arroz nas prateleiras dos supermercados. O alimento que compõe a dieta diária e a cesta básica dos brasileiros está mais caro e chega a custar cerca de R$40 o saco de 5 quilos para o consumidor final. Aspas para a ministra: o arroz não vai faltar. Agora o preço está alto, mas nós vamos fazer ele baixar. Se Deus quiser, teremos uma super safra no ano que vem, foi o que disse a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Você, Fiuza? Isso aconteceu de uma maneira muito mais aguda no final do ano passado, nos últimos meses do ano passado, com a carne. O preço da carne subiu muito em 2019, final de 2019, e tragicamente, como acontece no Brasil nesses tempos mais recentes, isso foi politizado, né? Foi usado. O preço da carne, a gente nem lembra mais, né? A maioria não deve nem lembrar, porque são tantos acontecimentos, é tanta crise, e muita crise fabricada, né? E fora do coronavírus, mas houve uma falsa crise em torno do aumento do preço da carne, para tentar dizer que o governo, liderado pelo Paulo Guedes, né? Que seria e uma grande referência de política macroeconômica, estaria falhando justamente nesse ponto do posto Ipiranga, consagrado, etc. E exatamente no momento em que o país seguia com as taxas mais baixas de inflação da série histórica. Ou seja, é uma tentativa de crise de pé quebrado, mas aconteceu isso, e quando o preço da carne baixou, e voltou aos níveis normais, já quase ali na virada do ano, o assunto sumiu, né? Isso realmente é uma pena ter acontecido dessa forma. Os Estados Unidos voltaram a comprar carne brasileira também depois de um embargo sanitário longo, isso não foi noticiado. Agora, Vitor, nada disso tem diretamente a ver com o que acontece hoje. Quer dizer, hoje, essa questão da formação de preços, vai haver muita ondulação nisso aí, porque o fato é que o mercado ele está numa situação absolutamente especial. Quer dizer, você teve, por exemplo, com a distribuição do auxílio emergencial, muita gente que até teve um aumento de poder de compra, né? Mas tanto na produção como no consumo, o mercado se bagunçou. A gente entrou num lockdown,
né? Teve momentos que o escoamento não era possível, teve momentos que o abastecimento foi sacrificado, né? E teve, enfim, várias fases disso, tanto na ponta da produção quanto na do consumo, e é claro que isso vai ter que ser, isso vai se refletir em oscilações aí de preços, né? Como em outros aspectos no mercado, né? A gente está vendo, o emprego, houve uma perda brutal de emprego por conta do lockdown exagerado e sem demonstração científica e sem salvar vidas diretamente, com aquele trancamento irracional. Agora, a queda de emprego foi menor do que se esperava, mas houve principalmente, Vitor, mudanças drásticas na configuração desse emprego, porque mais de 1 milhão de empresas fecharam, né? Então, gente que está no auxílio emergencial perdeu um determinado emprego, uns reduziram o poder de compra, outros até aumentaram o poder de compra. Os informais foram absolutamente abalroados pela quarentena. Então, isso tudo vai modificar bastante a estrutura da economia. E agora, daqui para frente, o país vai ter que ter muita vigilância, né? Não para controlar preço, evidentemente, mas para voltar a harmonizar os setores do mercado que foram absolutamente bagunçados por essa calamidade. Bom, virando a página, um outro assunto aqui é o seguinte: a aposentada Guiomar Sargo de Lima, de 83 anos, foi a última paciente de Covid-19 a receber alta do Hospital de Campanha do Anhembi, em São Paulo, que encerrou as atividades nesta terça-feira. Após 12 dias internada e sem poder receber familiares, ela se curou da doença e, na saída, foi aplaudida por funcionários da unidade. Construída em caráter de urgência pela Prefeitura, o Hospital de Campanha fechou as portas após quase 5 meses. Números preliminares desta semana mostram que São Paulo caminha para a 5ª semana consecutiva com redução das mortes por Covid-19. Os dados foram apresentados pelo governador João Dória e integrantes do governo nesta quarta-feira. Segundo o governador, entre domingo e hoje foram registrados 508 óbitos, 30% a menos do que no mesmo período da semana anterior. A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a casos de Covid-19 também vem caindo no estado há 8 semanas seguidas. Atualmente, o índice é de 53,1%, o menor desde o fim de maio, quando foi criado o Plano São Paulo. Ô Fiuza, mas apesar disso, a Organização Mundial da Saúde já veio a público para alertar que o mundo pode sofrer com outras pandemias, ou seja, mesmo com o arrefecimento da pandemia atual do coronavírus, a OMS já alerta para a possibilidade de outras pandemias, Fiuza. Eles não desapegam, né, Vitor? Então isso a gente, né, sem nenhum prazer, aqui tem que reconhecer que a OMS virou um órgão de proselitismo político, né? A OMS virou, de fato, um órgão, eu não sei, não quero trazer nenhuma teoria conspiratória, mas essa experiência das sociedades acuadas e sob controle do que o Tedros fala hoje, do que o Tedros fala amanhã, essa semana mesmo ele já oscilou, né? Já disse que estava preocupado com a rapidez da reabertura das economias e no momento seguinte ele disse, foi até repetido aqui pelo presidente no Brasil, que era preciso retomar a atividade econômica porque a economia era tão importante quanto vidas, etc. e tal. Então, o que a gente percebe é o seguinte, os dados de São Paulo mostram, né, nos colhem no momento em que há a retomada das atividades, há a retomada da circulação com a máxima responsabilidade que se consegue ter, considerando-se que ninguém sabe, nenhuma entidade de referência, população, governante, ninguém sabe absolutamente tudo sobre o contágio e tudo sobre as medidas mais eficazes para evitar o contágio. Mas é inescapável a constatação de que, no momento de retomada da circulação da população e das atividades, há esse declínio, não só de internações, como de óbitos, né? Então, o que nós temos aqui nesse ponto é o seguinte: temos que desconfiar das autoridades que fazem projeções
que são fúteis, né, como essas da OMS, outras pandemias virão. O que eles querem dizer com isso? Que tipo de preparação, então, eles propõem, eles recomendam, né? Ou eles estão falando isso só para manter a atenção das pessoas num determinado estado de conservadorismo ou de susto, né? Que é o que fica mais fácil de controlar. Quando não houver nada mais propositivo, é só proselitismo político. Eu não quero entrar aqui, né? A gente está falando de economia. É isso aí. O segundo trimestre de 2020, nós temos o único país do mundo que teve PIB positivo, que foi a China. Acho que a Índia ficou neutro também, ou subiu ligeiramente. O resto, todas as principais nações caíram. Então, e a China manda na OMS. Então, desapega a OMS. Desapega da pandemia. O mais seguro, né, Vitor? Desapeguem da OMS como referência. Todos, né? Nossos espectadores, população, sociedade. A OMS fracassou como entidade de referência. E o que nós temos que fazer aqui, hoje, infelizmente, está muito sujeito a tentativa e erro. Está muito sujeito à observação. E a observação nesse momento é exatamente essa: continuar protegendo os vulneráveis, continuar com o máximo distanciamento possível e seguir na retomada da circulação e das atividades, porque está demonstrado, né, pela curva da epidemia em São Paulo e no país que a circulação e o distanciamento com responsabilidade não são pecado e não são fatores demonstráveis de inflamação, de acirramento da epidemia. Zé Fiuza, vejam só, o pronunciamento do ex-presidiário Lula na segunda animou os setores da esquerda. Dirigentes do PDT elogiaram a fala. Apontado como um dos pré-candidatos à presidência da República do Campo, o governador comunista do Maranhão, Flávio Dino, aquele que adora comprar revistas, elogiou publicamente o discurso do petista. A Folha de São Paulo, Dino disse: se Lula puder ser candidato, defendo a sua candidatura como o melhor caminho para chegarmos a um novo contrato social. Ele faria uma espécie de transição política entre o horror bolsonarista e um outro movimento, inclusive com projeção de novas lideranças. O governador do Maranhão, fã da Carta Capital, disse que Lula apontou um caminho de união, distinguindo-se, assim, do presidente Jair Bolsonaro. Lula trouxe uma bandeira que acho central para nos diferenciarmos do bolsonarismo. Bolsonaro se alimenta de divisões e confrontações permanentes. Lula hoje apontou outro caminho, o do diálogo em busca de um novo contrato social. Desde 2013, o Brasil vive rupturas e sobressaltos em série. O resultado não é bom e, na minha avaliação, vai piorar. Bolsonaro não tem como oferecer estabilidade política e segurança jurídica, atributos essenciais para que a economia volte a crescer de modo sustentável. O PT também quer aproveitar o embalo do discurso de Lula no 7 de setembro para lançar seu programa de suposta reconstrução do país no pós-pandemia. O documento, elaborado ao longo de 3 meses, tem mais de 100 páginas e confronta o governo Bolsonaro em temas relacionados à democracia e à economia. Temos 4 minutinhos aqui para fechar, 2 minutinhos para cada um de vocês, então vamos lá, Fiuza. Isso é tudo conversa fiada, a gente sabe, nem eles acreditam no que falam, né? O Lula não acredita em nada daquilo que ele está falando, né? Ele sempre foi cara de pau, mas ele está tendo que exercitar sua cara de pau assim, em níveis que ele talvez nunca tenha imaginado. Você até percebe, né? Quem acompanha o Lula há muito tempo até percebe ali que ele murchou, né? Porque ele era um picareta convicto, muito mais convicto, né? Ele trazia ali um carisma, uma verve, né? No 171 dele. Ele perdeu isso, ele tá falando ali meio envergonhado, tipo assim, pô, será que essa vai colar? Para quantos essa vai colar? Cola para muito poucos, né? Quer dizer, os verdadeiros, eu acho, responsáveis por essa sobrevivência do Lula como alternativa política, né? O maior ladrão do país, é condenado a mais de 20 anos de prisão, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, réu em mais 8 processos, né? Num escândalo sem precedentes. Quer dizer, de fato, o Lula aproveitou tudo que se investiu nele de esperança de um líder humano e com sensibilidade social. Ele aproveitou tudo, cada gota dessa esperança do povo brasileiro, para meter a mão
para enriquecer a família, os amigos, que é um negócio mais miserável, espiritualmente falando, né? Então é esse personagem. Agora, Vitor, por que sobrevive o Lula, né, que tinha que estar preso e vai voltar para a cadeia se o mínimo de justiça for feito? Como é que sobrevive isso sem ser apenas uma piada ambulante? Sobrevive por conta de uma parte da elite esclarecida que trata o Lula como um homem de esquerda injustiçado, um progressista, né? E essa parte da elite esclarecida que eu me refiro, ela sabe, né? Ela tem todos os instrumentos que a sociedade lhe deu e ela, egoísta, não devolve, né? Mas ela tem todos os instrumentos para ler os processos da Lava Jato e constatar o que o Lula fez. E por que ela faz isso, Vitor? Por que essa burguesia que se finge progressista é a mais egoísta do mundo, né? Vive dentro do capitalismo, lambuzada de dinheiro, de conforto, não abre mão de nada. Por que ela fica aí nessa vista grossa pro assalto do Lula? Né? Por que o Lula sai da cadeia e vai direto jogar uma pelada no campo do Chico Buarque e sai uma foto e tanta gente que você vê, né, tão esclarecida e tão estudada acha, pô, legal, isso aí é resistência democrática contra o fascismo. Por que existe isso ainda? Porque isso é ainda aceito por uma parte dessas pessoas como uma espécie de um crachá de humanismo. É por isso que eu sempre digo, esses conceitos, esses rótulos, vai da direita, vai da esquerda, vai do progressista, não sei o quê. Quer falar de quê, companheiro? Quer falar de Estado maior, Estado menor, pragmatismo, administração, honestidade, liberdade? Chama as coisas pelo nome. Enquanto não chamar pelo nome, vai haver esta desculpa de uma elite burguesa e absolutamente egoísta para se fantasiar de humanista fingindo defender o Lula.